E os alunos que forem ouvindo a chamada aí, por favor, vai abrindo o áudio e falando presente, tá bom? Deixa eu compartilhar a sua tela aqui. Pronto. Vamos lá então, começar? Eu vou fazer a chamada rapidinho, tá? Então aqui é a nossa segunda aula do dia 22. Vamos lá. 22/5. Vamos lá? Chamada. Rapidinho. Abra o áudio, hein? Não manda na mensagem. Ana Carolina. Presente. Falta? Presente, tá aí. Ela tá sem microfone. Ana Júlia. Não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só dá um oi aí. Fala aí que tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Estão ouvindo, pessoal? Bom dia. Caiu a internet? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Alguém pode abrir o áudio, por favor, pessoal? Alô? Ô, Não fica senhor. mandando mensagem aqui no chat, Ô, não, senhor. viu? Tá escutando? Ô, senhor. Caiu a internet do senhor, eu acho. É mesmo. É a internet do senhor. Porra. Ô, senhor. Tá escutando? Tá falando, mas não tá saindo áudio aqui, não. Uai. Que estranho. Ô, senhor. Que coisa estranha. Eu não tô conseguindo ouvir ninguém aqui, não. Oh! Ó, eu vou sair da sala e entrar de Oi. novo, tá bom? Só um minutinho aí. Começou, Moia. Eu tô mudando a música dos moleques no Discord. Ô, meu ovo terminou de fritar. Aula, tá bom. Estamos aqui de novo, não é mesmo? Seus Incrível. estranhos. É você. Concordo, Marcos. Todo mundo. Mercado de peixe, que mercado de peixe? Tô ouvindo agora. Tá Tudo bem? Agora eu tô. Presente. Eu dei um presente. Agora vai. Agora é pra valer. Deixa eu colocar aqui pra gravar de novo. Peraí. Tá gravando já. Vou compartilhar. Desculpa, tá, pessoal? Que eu não tava ouvindo mesmo. Problemas técnicos. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Pronto. Vou fazer de novo, tá, pessoal? Desculpa. Vamos lá. Ana Carolina. Presente. Tá aí? Beleza. Ana, oxi, peraí. Os atrasados, né? Júlia Gomes. Peraí, deixa eu... Vamos lá. Ana Júlia. Não. Ana Júlia não está. Falta. Arthur. Presente. Beleza. Fábio. Não. Falta. Ana Carolina. Ana Carolina. Não. Falta. Ana Júlia. Ana Júlia. Não. Arthur. Eu. Ok. Fábio. Ah, isso aqui já foi, já. Peraí. Felipe. Não. Gabriel Clemente. Bom dia. Bom dia. Gabriel Menezes. Não. Peraí. Irã. Irã, não. Jonathan. João Vitor. Eu. Tô Aí, aqui, não. Tá. tô- Júlia. Donato. Não.
Júlia Gomes, Eu. beleza. Júlia Marques, Eu. ok. Maria Eduarda, Eu. tá aí, Maria Eduarda? Tô. Ah, surgiu, ressurgiu das cinzas. A Fênix sumiu das aulas, não via você aqui de jeito nenhum. Matheus, Aqui, tô aqui. beleza. Matheus Ferreira, Eu. Michel, não? Michel, não? Morro de inveja, tá? Nicolas, não? Falta. Rafael Pacheco, Eu tô aqui. Rafael Fernando, não? Raquel, Eu tô aqui. beleza. Rian e Thales. Tô aqui. O Rian não tá, né? Peraí, o Rian é falta. E o Thales está. Ok. Vamos lá então, pessoal. Ó, a gente vai dar continuidade no assunto que é sobre a formação da União Europeia, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o material. Bom, então vamos lá então ver como que se formou esse bloco econômico chamado União Europeia, que tem aquela bandeira azul lá com as estrelas como símbolo, tá bom? Bom, é um conteúdo um pouquinho complexo também, porque vai falar sobre algumas coisas. Tudo que eu for grifando, vocês grifem aí também para a gente entender o conteúdo aí. Vamos lá então. Começando. Ó, tá na página 27, tá? Até meados do século XX, o centro hegemônico mundial era comandado pelas potências europeias, tendo a Segunda Guerra Mundial sido responsável pela desarticulação econômica de todo o continente e pelo redirecionamento dessas forças hegemônicas. Agora essa parte grifa, por favor, ó. Após 1945, os Estados Unidos e a União Soviética transformaram-se nas potências geopolíticas, militares e econômicas do mundo. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a ser bipolar, comandado pelos Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro, tá? Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que se intensificou efetivamente um processo de retomada da unificação europeia. Então, olha só, presta atenção nessa parte. Deixa eu só colocar aqui para grifar antes. Depois da Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a ter a ideia de reunificar a Europa, tá? Agora, não mais por intermédio de expansionismos imperialistas, mas por meio de sólidas organizações econômicas supranacionais. Então, olha só, depois da Segunda Guerra, a Europa ela praticamente estava toda destruída, né, por conta da guerra. E depois quando houve o fim da Segunda Guerra, em 45, teve uma intenção de unificar a União Europeia, a Europa novamente, e reerguer, né, todo esse império que foi destruído logo após a Segunda Guerra, tá bom? Antes do fim da guerra, surgia a Benelux. Vou explicar o que é isso. Então, ó, antes do fim da guerra, antes de 1945, surgia a Benelux, que é a organização econômica criada em 1944, um ano antes, né? Reunindo. Então, por que é Benelux? É a sigla, ó. Reunindo a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Tá bom? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Benelux. Esse B é de Bélgica, né? O NE é de Netherlands, que é a Holanda, tá? E o Lux de Luxemburgo. 3 países antes eles se uniram antes do fim da Segunda Guerra, tá? Para tentar criar forças econômicas. Com sede em Bruxelas, a Benelux foi criada para, olha só, o objetivo dela. Grifa isso, por favor. Nossa, tá horrível esse mouse, peraí. Pronto. A Benelux foi criada para facilitar as relações comerciais mútuas
por meio da redução. Então, o que eles fizeram para facilitar essas relações comerciais? Olha só aqui, ó. Eles reduziram as tarifas alfandegárias, então, redução das tarifas alfandegárias entre os países membros. Então, o que é tarifa alfandegária? Você não tem mais a cobrança de impostos sobre mercadoria vendidos de um país para outro. Isso é redução da taxa alfandegária, tá? Então, eles se uniram, esses 3 países, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, em 1944, e criaram essa organização, né, para diminuir as tarifas alfandegárias e, consequentemente, crescerem juntas ali, tá? Vamos lá. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos usaram o Plano Marshall. Ó, grava esse nome, hein? Muito importante. Plano Marshall. Para garantir influência na porção ocidental do continente europeu e reorganizar as economias capitalistas. Então, ó, grifa isso que eu vou explicar para vocês essa parte, ó. Então, olha só, vou ler de novo. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos usaram o Plano Marshall para garantir, deixa eu só circular aqui para vocês o Plano Marshall, tá? Para garantir a influência na porção ocidental do continente europeu e reorganizar as economias capitalistas. Então, olha só, o que foi esse Plano Marshall? O Plano Marshall, pessoal, resumidamente, foi uma ajuda financeira de reconstrução dos países que estavam derrotados depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que quem saiu vitorioso da Segunda Guerra? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles já vinham acumulando capital, né? E esse dinheiro foi usado para reerguer a Europa do lado ocidental, que estava detonada com a Segunda Guerra. Porém, então eles estavam sendo bonzinhos com o Plano Marshall? Não. A intenção deles é o quê? Qual a intenção do Plano Marshall? É você reerguer os países europeus com base no capitalismo, tá bom? Então, o principal objetivo do Plano Marshall é reerguer, reconstruir com ajuda financeira, mas com base, com moldes capitalistas, tá bom? Continuando. As nações europeias, embaladas pela reativação das forças produtivas, buscaram recuperar-se de forma mais independente. Mesmo assim, ainda havia o receio de que a Alemanha se reestruturasse e iniciasse uma nova corrida expansionista. Bom, continuando. Charles Gaulle, então presidente da França, em entrevista à imprensa em 12 de novembro de 1947, afirmou: olha só, isso depois da Segunda Guerra, tá? Os alemães devem renascer como os homens associados aos esforços comuns da humanidade, por sua reconstrução e especialmente aos esforços comuns da Europa, mas nunca devem reencontrar os meios para voltar a ser uma ameaça. Foi nesse texto complexo, né, nesse tenso contexto, que ocorreram as principais alianças de caráter integracionista. O pretexto econômico tinha um fundo político, neutralizar a ação da Alemanha. Tudo bem, até aí não tem importância essa parte, porque é difícil cobrar. Agora sim, olha só, vamos lá. Apesar de o fim da guerra haver consolidado novos rumos, a tensão franco-germânica não se disseminava, não se disparava. Foi nessa atmosfera carregada de inseguranças que se formulou o Plano Schuman, arquitetado pelo diplomata francês Jean Monnet, uma proposta para se desfazerem as tensões ainda latentes. Tá. Por meio desse plano, esse Plano Schuman aqui, tá? Estabeleceram-se as bases para o surgimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Pessoal, isso aqui também é um ponto-chave da questão da formação da União Europeia. Então, olha só, vamos retomar essa parte. Então, ó, apesar de ter se consolidado e ter tomado alguns rumos aí, né, entre eles aí, formulou-se esse Plano Schuman, né, para esse francês aí. Foi uma proposta de... Oxe, tem gente entrando agora. Espera aí, pessoal. Pronto.
Deixa eu voltar aqui. Desculpa, tá? Peraí. Então, foi uma proposta arquitetada aí por ele, pelo esse francês, para desfazer essas tensões que ainda estavam entre eles aí. Então, a partir disso, foi através desse plano que deu as bases para o surgimento dessa comunidade europeia do carvão e do aço, conhecido como SECA, tá? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, olha só. Ela foi criada em 1952, com sede em Luxemburgo. A SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, pela primeira vez a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda em uma mesma agremiação. Ou seja, essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi o primeiro bloco econômico praticamente a ser criado, tá? Ele foi criado em 1952, tá? Olha aqui, ó. Ele foi criado em 1952, onde participaram, olha só os países que estavam fazendo parte da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço: Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. 6 países, tá? O que mais importou, no entanto, foi a aproximação entre França e Alemanha, com os dois países integrando pacificamente uma mesma organização. Por que França e Alemanha? Porque esses dois países eram rivais durante a Segunda Guerra, tá? Bom, a união era algo inédito, promovido pela SECA, visando, olha só então, ó, qual que foi a visão em relação a essa criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço aí? Visava integrar as siderúrgicas francesas e alemãs sob o controle de uma autoridade comum, além de estabelecer a fiscalização sobre os preços e transporte desses produtos, tá? O esforço pacifista tinha um grande motivador: a rivalidade franco-germânica. Tudo bem, não precisa pegar essa parte não. Mas olha aqui, ó. Tudo isso, pessoal, foi a base consolidada da formação da União Europeia. A União Europeia que conhecemos hoje começou com essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 52, tá? Continuando. Desde a Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 a 1871, os dois países disputavam território. Então tá falando da história entre a França e a Alemanha, que eles disputavam esse território para chegar no que é hoje, tá? Eu vou pular essa parte, que isso aqui não interessa tanto agora. Aqui, ó, essa parte sim. Os resultados foram tão satisfatórios que em 1957, os 6 países que compunham a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, resolveram ampliar a aliança, promovendo a criação do Mercado Comum Europeu. Ó, isso é importante. Então, olha só. Até então, tinha a SECA, criada em 52, formado por 6 países. E foi tão satisfatório essa união desses países, né, da Alemanha, da França, da Itália, da Bélgica, Luxemburgo e Holanda, foi tão satisfatório que eles, em 1957, ou seja, ela foi criada a SECA em 52, 53, 54, 55, 56, 57. 5 anos se passaram e eles viram fluir, né, essa união, porque eles estavam trocando mercadorias, a economia desses países estavam crescendo, porque era voltada, né, esse mercado era voltado principalmente para atender o carvão e o aço, que era a fonte de matéria-prima, né, para o crescimento econômico daquela época. E dessa união satisfatória, 5 anos depois, em 57, esses 6 países, eles resolveram ampliar suas alianças. E eles criaram o Mercado Comum Europeu. Mercado Comum Europeu, grava isso. Embrião do primeiro grande bloco econômico da União Europeia. Então, esse Mercado Comum Europeu, comum, ou seja, todos os países são iguais nessa questão. Eles fazem trocas comerciais entre eles, sem a cobrança alfandegária, e com essa não cobrança, eles conseguem um crescimento econômico nessa época, tá? Eles conseguiram crescer economicamente. E detalhem, pessoal, o mais interessante de tudo isso. Esse mercado comum europeu foi assim a chave para mostrar que os países estavam de boa, pacíficos, né? Esqueceram dessa guerra, dessa rivalidade entre eles, e
eles se uniram para crescer economicamente e tentar tirar esse, vamos dizer, esse pesadelo do fim da Segunda Guerra, tá bom? Então eles se uniram e criaram essa SECA que futuramente virou o mercado comum europeu, tá? Vamos lá então. Olha a cidade de Bruxelas aqui, que foi essa capital da reconstrução econômica entre eles, tá bom? A formação do Benelux, tá? Bom, vamos lá então, continuando aqui. Olha só, vamos lá. Instituída em 1957 pelo Tratado de Roma e com sede em Bruxelas, o mercado comum europeu teve como fundadores os mesmos 6 países que formaram a SECA. Então, grifa isso, por favor, tá? Então, ó, esse Tratado de Roma foi um acordo que esses 6 países assinaram lá em Bruxelas, tá? Que foi conhecido como a sede do mercado comum europeu. Então, esses 6 países, em 1957, assinaram o tal do Tratado de Roma. Esse Tratado de Roma, ele visava o quê? A ratificação, a conclusão, né? Do mercado, da criação do mercado comum europeu. Ou seja, agora não tem mais a SECA. Agora, essa SECA chama-se Mercado Comum Europeu. Eles ampliaram o seu mercado. Continuando. Essa organização, o Mercado Comum Europeu, que foi criada em 57, ficou conhecida como Europa dos 6, que eram os 6 países que fundaram, né? Vamos lá, Europa dos 6. E visava ampliar os benefícios propostos pela organização anterior e outros produtos, assim como criar um intercâmbio de mão de obra, facilitando o trânsito de profissionais e empresas entre os seus países aí. Então, olha só, peraí, pessoal, deixa eu ver até que hora que vai aqui, para não estender tanto, né? Vai até 10h58. Bom, tá quase, né? Quase acabando, mas tudo bem. Ó, vamos lá, então, retomar o raciocínio. Então, olha só, qual que foi o grande objetivo da criação desse mercado comum europeu assinado no Tratado de Roma em 57 pelos 6 países? Eles queriam facilitar o quê? Criar um intercâmbio de mão de obra, ou seja, a ida e vinda de pessoas desses 6 países que podendo trabalhar, podendo comprar casas, enfim, não tinha mais aquela barreira de um país barrar a entrada de imigrante de outro país dentro dele. Então, essa união desses 6 países tinha essa livre circulação de mão de obra, né, profissionais das empresas de um país para outro. Além, lógico, né, da cobrança alfandegária, tá bom? Nas últimas décadas seguintes, houve ampliação da comunidade. Olha só agora, hein? Grava isso, pelo amor de Deus, ó. Com a admissão, ou seja, a entrada do Reino Unido e da República da Irlanda e Dinamarca. Olha só, então, de 6 passou para 9. Entraram dentro desse bloco que viu que estava crescendo economicamente o Reino Unido, onde está lá a Inglaterra, a Irlanda, conhecida naquela época como República da Irlanda, tá? Entrou a Irlanda e entrou a Dinamarca. 3 países, formando a Europa dos 9, tá bom? Em 1981, a Grécia passou de país associado a membro integrante da comunidade. E em 1986, ingressaram mais 2 países, Portugal e Espanha, formando a Europa dos 12. Então, olha só, de 6, entrou Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, formaram 9. Tá? Em 1981, ingressou a Grécia e em 1986 ingressaram mais 2 países, Portugal e Espanha. Ou seja, o mercado comum europeu passou a ser formado por 12 países e ficou conhecido como Europa dos 12. Tá bom? Continuando. Além dos objetivos econômicos, o mercado comum europeu teve grande importância ao atrair antigas potências rivais. Então, isso foi interessante, porque isso mostrou essa pacificação entre os países antigos rivais, né? Então, eles passaram
a mostrar essa adesão, né, como forma de falar, não, estamos de forma pacífica aí, tá? Estabelecendo uma política de alianças e interesses comuns entre eles. Muito legal isso, tá? A ampliação do número de membros proporcionou, pessoal, grifa isso. Pera aí. Deixa eu até grifar já antes de ler. Olha isso, que importante. A ampliação do número de membros proporcionou condições para a mudança de nome da organização. A partir de 1985, grava essa data. Deixa eu até circular aqui, ó. A partir de 1985, esses 12 países que compunham o mercado comum europeu passou a ser chamado de Comunidade Econômica Europeia, conhecido como CEE, Comunidade Econômica Europeia. Então eles fizeram sempre tudo era baseado em reuniões, tá? E todos eles tinham um interesse comum, tá? Eram reuniões e acordos comuns entre eles. Então, olha só, de mercado comum europeu, ele passou em 1957, né? Ele passou a ser chamado em 1985 de Comunidade Econômica Europeia, porque visava principalmente a economia dos países, né? Essas trocas comerciais, o vai lá, o vai cá de pessoas trabalhando, mercadorias, enfim, tá? Foi um avanço muito grande. E, consequentemente, os países começaram, olha só o que eu vou falar agora. Essa Comunidade Econômica Europeia foi assim, era vista entre os outros países como uma luz no fim do túnel, né? Falando, nossa, olha, os países estão se unindo, estão crescendo economicamente, eu quero fazer parte disso. Então, os países que estavam em volta, que fazia fronteira com esses países que não pertenciam, né, ainda à Comunidade Econômica Europeia, eles queriam de qualquer forma fazer parte desse bloco, tá? Para se ingressar, para trocar mercadoria e crescer economicamente também, tá? Continuando, vamos lá. O objetivo da CE, que é a Comunidade Econômica Europeia, fundamentou-se na integração econômica entre os países membros. Então, grifa isso, ó. O objetivo foi formulado aí com uma integração econômica entre os países, eliminando as barreiras alfandegárias e adotando tarifas unificadas para o comércio externo. Olha que legal isso, pessoal. Então, o objetivo deles é criar essa integração econômica fazendo o quê? Tirando a barreira alfandegária. Ou seja, para eu comprar um produto do teu país, eu vou ter umas tarifas menores e com o valor estabilizado. Então, os 12 países, eles faziam comércio entre eles com uma taxa comum. Com uma taxa comum e uma taxa baixa, né? Então, eles conseguiam fazer essas trocas comerciais e lucrar, consequentemente, com isso, eliminando as barreiras alfandegárias. Estendendo-se a área de atuação, a organização assinou acordos de redução de tarifas comerciais para determinados produtos, como Malta, Chipre, Turquia e mais 19 nações africanas. No início da... Ó, tá acabando, tá, pessoal? No início da década de 1990, grava isso. Importante pra caramba todo esse parágrafo, todo ele, todo. Ó, no início da década de 1990, com o fim da Guerra Fria e em razão das crescentes alterações no panorama mundial, a Europa dos 12 ampliou os objetivos do Tratado de Maastricht, buscando uma integração ainda maior entre os membros. Olha só, esse Tratado de Maastricht, ele foi um acordo feito por esses 12 países que compunham o mercado, a Comunidade Econômica Europeia, CE. Eles assinaram um tratado, que é o Tratado de Maastricht, visando a integração ainda maior entre os países membros. Olha só, em fins de 1991, um ano depois desse tratado, assinatura do Tratado de Maastricht, a reunião do Conselho da Europa na cidade holandesa de Maastricht mudou oficialmente o nome da Comunidade Europeia para União Europeia. Aí fechamos a chave importante. Olha só. Então, qual o objetivo do Tratado de Maastricht? Ampliar a integração econômica dos membros. Ok, beleza.
Um ano depois, eles se reuniram ainda na cidade holandesa de Maastricht e eles mudaram oficialmente o nome de Comunidade Econômica Europeia para União Europeia. Tá? Então, o nome União Europeia ocorreu em 1991 com a assinatura do Tratado de Maastricht por esses 12 países que compunham a União Europeia oficializada, o nome oficial aí, tá? União Europeia. Pessoal, para finalizar, eu vou fazer a leitura desse aqui, tá? Que vai falando dos países que forem entrando, para eu finalizar esse conteúdo da aula, tá? Vamos lá então, muita atenção nessa parte. Vamos lá. Com as decisões de Maastricht, o sonho do diplomata Jean Monnet se concretizava. Além da livre circulação de mercadorias, olha isso que importante, grifa, os países criaram uma união aduaneira. O que é isso? Por meio dela, eliminaram tarifas e impostos sobre o comércio internacional e estabeleceram um imposto alfandegário comum. Muito importante isso, tá? Então, aqui, eles criam essa taxa alfandegária comum entre eles, uma união aduaneira, tá? Definiu-se também a livre circulação de serviços, capitais e pessoas, as quais passaram a ter um passaporte único, unificaram-se os currículos escolares. Olha que bacana, pessoal. Olha só o que os países colheram de frutos, né, dessa Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, né? Coisas boas. Eles viram que guerra não estava fazendo nada, né? Não estava gerando nada. Eles tinham que se unir para crescer economicamente. Então, ó, definiu-se então a livre circulação de pessoas. Então, podia circular livremente pessoas de um lugar para o outro desses 12 países. Podia circular mercadorias, serviços, capitais. Existia um passaporte único entre eles, tá? Unificação de currículos escolares. Tudo isso foi muito bom para os países, tá bom? Criou-se o Parlamento Europeu e olha só, em 1995, Suécia, Finlândia e Áustria aderiram à União Europeia. Em 1995, Suécia, Finlândia e Áustria entraram na União Europeia. Pessoal, uma coisa importante vocês saberem, tá? Ó, para entrar na União Europeia, você precisa de alguns requisitos, como ter uma economia estabilizada, né? E ter, principalmente, atrativos para os outros países. Então, não adianta você convidar um país, entrar um país que não proporciona nada de útil para dentro desse bloco. É a mesma coisa que você convidar para o seu churrasco um monte de gente e convidar aquele amigo que não traz nada, que vai comer tudo e não vai trazer nada, né? Então, tem que ter alguma ajuda econômica, ou pode ter mercadorias, ou pode ter matéria-prima, tá bom? E no esforço para tentar manter uma economia legal para entrar dentro do bloco, tá? Então, em 1995, Suécia, Finlândia e Áustria entram nesses grupos aí. Então, 12, 13, 14, 15 países fazem parte. O passo seguinte foi efetivar a instituição do Banco Central Europeu e a criação do euro. Pessoal, olha isso. Para fechar com chave de ouro a União Europeia, eles criaram o euro. O que é o euro? A moeda única. Todos os países que fazem parte da União Europeia usam a mesma moeda. Tá bom? Conhecida como euro. Lançado formalmente no dia 1º de janeiro de 1999. Então, dia 1º de janeiro de 1999 é marcado a moeda única deles, a criação do euro, tá? O euro foi aceito na época por 12 dos, então, 15 países da União Europeia. Atualmente, a moeda é utilizada por 19 dos 28 países que integram a União Europeia. Então, olha só, para finalizar. Deixa eu acabar só o texto aqui. Ó. Entre as nações europeias que não adotaram a moeda única estão o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Os demais aderiram ao euro, tá? Então, olha só, para finalizar a aula. Hoje, atualmente, quantos países fazem parte? 28 países da União Europeia. Foram entrando, consequentemente, ao longo dos anos aí, tá? E houve a adoção do euro, mas alguns países não quiseram aderir à moeda única, com medo de crises financeiras, enfim. Então, Reino Unido, Dinamarca e Suécia atualmente não usam o euro como moeda única deles. Pessoal, é isso, tá?
Só abra um áudio aí para mim, por favor. Vocês conseguiram entender mais ou menos o conteúdo aí, pessoal? Sim ou não? Entendi. Eu entendi. Sim, eu entendi. Beleza. Uhum. Sim. Ele é Sim. Tá, ele é um assunto complexo, porém, Claro. pessoal, se você pegar no teu caderno, olha só o que eu vou falar, uma dica. Se você pegar no teu caderno e fazer por tópicos, desde o começo da criação do primeiro bloco até o final dele, da União Europeia, você vai ver muito mais fácil a sequência da evolução, né, da criação da, da União Europeia, como conhecemos hoje. Tudo bem, pessoal? Então, ó, voltando aqui, ó, para a câmera, tá? Vou finalizar nossa aula, tá? Ó, eu vou deixar para vocês depois no Telegram certinho as páginas que tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo, tá? Assim que possível, ver se eu passo algum vídeo para vocês em relação a essa matéria para entender melhor ela. Tá bom, pessoal? Até mais. Fiquem com Deus aí. Boa aula para vocês e bom final de semana. Tá bom? Até mais. Até. Até. O que tá acontecendo? E aí, Thales, isso merda. Fala, seu filho, diga. É você, pedro de É bosta. você, Catinguento. Vem X1, Vem então. então entra aí, Entrei onde? no FF. Eu não, filho. Desinstalei. Tô no Fortnite. Não tem nem 2F no Fortnite. Só ficou nós dois aqui. Agora ficou só você. Geral.